Eu sou Johann, e em poucas horas eu parei de confiar em todo mundo, inclusive em mim. Eu era engenheiro e trabalhava com manutenção em uma usina de energia. Era um trabalho técnico, daqueles que exigem atenção redobrada. Eu não era alguém que buscava emoção constantemente ou grandes mudanças. Me sentia confortável vivendo assim, e esse ritmo de vida nunca me incomodou. Quando meus amigos sugeriram aquela viagem para um resort na beira da praia, eu achei que seria só uma semana de sol, cerveja e diversão. Seria minha primeira viagem para fora do país, algo que eu nunca tinha feito antes, e eu estava animado com isso. Eu não esperava nada extraordinário daquela viagem, só a chance de desligar a cabeça por alguns dias, me divertir e voltar exatamente para a vida que eu já conhecia. Os primeiros dias da viagem foram exatamente como eu esperava. Martin, Klaus e os outros passavam o dia inteiro na piscina do resort, enquanto eu preferia ficar na sombra, lendo alguma coisa ou assistindo alguns jogos que passavam na tela grande do bar. Eu nunca fui de comer muito quando estou longe de casa, mas durante a viagem eu estava sentindo menos fome que o habitual, então uma tigela de sopa ou uma salada pequena sempre bastavam. Numa noite de julho, fomos a um bar para assistir ao jogo. Eu estava usando minha camisa do meu time e acabei sentando perto de um grupo que torcia para o time contrário. Começou uma provocação boba sobre qual time era melhor, o tipo de discussão que acontece em qualquer bar durante a Copa. Mas um deles, um cara grande com sotaque do sul, começou a falar cada vez mais alto e a me cutucar no peito com o dedo. Meus amigos tentaram me puxar para longe, mas eu já estava irritado e respondi na mesma altura. Saí do bar antes deles, porque estava com a cabeça cheia, precisava respirar. A rua estava escura e tinha aquele cheiro forte de mar misturado com lixo que ficava nas latas perto dos restaurantes. Eu disse para Martin que ia caminhar um pouco e voltava direto para o resort, mas voltei só no início da manhã. Lembro de estar andando por uma viela lateral quando ouvi passos atrás de mim. Virei e vi 2 homens. Um deles disse algo em búlgaro que eu não entendi. E então senti um impacto seco no lado esquerdo da minha cabeça. Não foi um soco fechado, foi algo mais forte, como se tivessem usado a palma da mão aberta com força total. Meu ouvido esquerdo explodiu em uma dor aguda que atravessou todo o lado do meu rosto e desceu pelo pescoço. Caí de joelhos, coloquei a mão na orelha e quando olhei para os dedos, tinha sangue quente escorrendo. Eles foram embora sem dizer nada. Eu fiquei ali, agachado na viela, sentindo aquela dor latejante que parecia pulsar junto com meu coração. Meu equilíbrio estava estranho e quando tentei me levantar, tudo girou. Fiquei ali por mais um tempo, tentando recuperar o equilíbrio. Consegui voltar para o resort quando o sol já estava nascendo. Martin e Klaus estavam no lobby esperando por mim, e quando me viram, ficaram assustados. Contei o que havia acontecido, que tinha sido aqueles caras do bar que provavelmente contrataram alguém para me pegar na rua. Decidi ir ao médico da clínica local por conta do sangramento. Ele examinou meu ouvido e disse que meu tímpano tinha se rompido. Ele me deu uma receita de um antibiótico e disse que eu não podia voar por alguns dias,
porque a pressão do avião podia piorar tudo. Só que a viagem de volta para casa estava programada para o dia seguinte. Meus amigos queriam ficar comigo, mas eu insisti que estava bem e que eles deviam voltar para casa no dia seguinte como planejado. Não fazia sentido todo mundo perder o voo por causa de mim. No dia seguinte, eles pegaram o voo de volta e eu fiquei. Me hospedei em um hotel mais barato perto do aeroporto. Era um prédio antigo com papel de parede descascando nos corredores e um cheiro de mofo que grudava na garganta. Meu quarto ficava no 3º andar e tinha uma janela que dava para o estacionamento. Naquela primeira noite sozinho, eu tentei dormir, mas meu ouvido latejava e tinha um zumbido constante que não parava nunca. Era como se alguém tivesse deixado uma televisão ligada bem baixinha dentro da minha cabeça. Por volta da meia-noite, eu ouvi vozes no corredor. 2 pessoas conversando em búlgaro em um tom baixo, mas urgente. Fiquei deitado, prestando atenção, e percebi que as vozes tinham parado bem em frente à minha porta. Meu coração começou a bater mais rápido e eu segurei a respiração tentando ouvir melhor, mas o zumbido no meu ouvido tornava tudo abafado. Depois de alguns minutos, as vozes se afastaram e eu consegui relaxar um pouco. Na manhã seguinte, eu saí do quarto para tomar café e notei um homem sentado na recepção lendo jornal. Ele usava um boné preto e óculos escuros, mesmo estando dentro do prédio. Quando passei por ele, eu senti que ele levantou os olhos do jornal para me olhar. Tomei meu café rápido e voltei para o quarto. Fiquei olhando para a janela. Vi o mesmo homem do boné saindo pela porta principal e acendendo um cigarro perto de um carro cinza. Ele ficou ali parado fumando e olhando para o prédio. Talvez ele estivesse só fumando. Talvez eu estivesse imaginando coisas. Mas eu não conseguia parar de pensar naqueles 2 homens que tinham me batido na viela. E se eles tinham me seguido até o hotel? E se eles estavam esperando o momento certo? Naquela tarde, eu saí para caminhar, tentando distrair a cabeça, mas cada pessoa que passava por mim parecia suspeita. Um homem de camisa azul atravessou a rua logo depois de mim. Uma mulher com sacolas parou de andar quando eu parei. E minhas mãos começaram a suar, mesmo o dia não estando tão quente. Voltei correndo para o hotel e tranquei a porta do quarto usando a corrente de segurança que tinha ao lado da maçaneta. À noite, eu liguei de novo para minha mãe. Dessa vez, eu sussurrei porque tinha certeza que alguém podia estar escutando do outro lado da porta. Disse para ela que tinha gente me seguindo e que ela precisava cancelar meu cartão de crédito, porque eles poderiam tentar me roubar. Ela ficou preocupada e perguntou se eu queria que ela viesse me buscar, mas eu disse que estava tudo sob controle e que eu ia embora no dia seguinte de qualquer jeito. Mas eu não tinha certeza de nada. Saí do hotel pela porta dos fundos por volta da 1 da manhã e caminhei pelas ruas vazias sem saber exatamente o que eu estava procurando. Quando voltei 1 hora depois, o recepcionista me olhou de um jeito estranho e eu subi correndo para o quarto. A sensação era de que algo estava errado, mas eu não conseguia explicar o que. Na manhã seguinte, eu acordei com o corpo todo dolorido, como se não tivesse dormido nada. Meu voo era às 3 da tarde e eu só queria sair daquele país e voltar para minha cidade, onde tudo fazia sentido. Liguei para minha mãe antes de sair do hotel
e disse que estava indo para o aeroporto. O táxi que me levou era dirigido por uma mulher que não parava de olhar para mim pelo retrovisor. No caminho, ela disse alguma coisa em búlgaro e apontou para o meu ouvido. Eu só assenti com a cabeça e desviei o olhar. Cada carro que passava ao lado parecia estar me seguindo. O aeroporto estava em obras e tinha trabalhadores de capacete laranja andando para lá e para cá, carregando ferramentas e tábuas. O barulho das serras e dos martelos ecoava pelas paredes de concreto e tornava tudo ainda mais confuso. Fui direto para o consultório do médico do aeroporto porque minha mãe tinha pedido para eu checar se estava tudo bem com meu ouvido antes de voar. O consultório do médico cheirava a antisséptico e o Dr. Marcos era um homem mais velho, com cabelo grisalho e óculos de leitura pendurados no pescoço. Eu estava sentado na beira da maca, com as mãos tremendo tanto que eu precisei escondê-las sob as coxas. O médico falava, mas as palavras dele eram apenas ruídos brancos. Eu só conseguia ouvir o som das minhas próprias batidas cardíacas. Ele examinou meu ouvido com uma lanterninha pequena e disse que estava cicatrizando e que eu podia viajar sem problemas. Mas quando ele terminou de falar, eu não consegui me levantar da maca. Fiquei ali sentado, olhando para a porta e sentindo aquele aperto no peito cada vez mais forte. Um suor frio escorria pelas minhas costas, molhando a camisa amarela que eu usava. Foi quando a porta do consultório se abriu. Um trabalhador da construção entrou. Ele usava capacete laranja e segurava uma prancheta na mão. Ele disse nada, apenas olhou para mim. Foi o mesmo olhar dos homens do bar, o mesmo olhar da recepcionista do hotel. O mundo subitamente ficou sem oxigênio. Eu senti um choque elétrico percorrer a minha espinha. Naquele momento, tudo dentro de mim desabou. Meu corpo inteiro começou a tremer. Olhei para o trabalhador e tive certeza absoluta que ele tinha vindo me pegar e que se eu ficasse ali naquela sala, eu ia morrer. Levantei tão rápido e gritei que eu não queria morrer ali e que precisava sair. O doutor tentou me segurar pelo braço, mas eu me soltei e corri para fora do consultório, deixando minha mala, minha carteira, meu passaporte e meu celular para trás. As pessoas no terminal eram vultos borrados. Passava esbarrando e empurrando quem estivesse na minha frente. Minha respiração estava rápida demais, que chegava a me sufocar. Ouvi vozes gritando atrás de mim, mas não olhei para trás. Não podia olhar para trás. Eles estavam vindo atrás de mim. Eu só precisava correr. Saí pela porta principal do aeroporto e continuei correndo pelo estacionamento. O sol batia forte no asfalto, mas eu não parava. Vi uma cerca de arame farpado na borda do estacionamento e corri em direção a ela. Escalei sem pensar nas farpas que rasgaram minha calça e arranharam minhas pernas. Eu caí do outro lado e me deparei com um campo de girassóis. Milhares de flores amarelas, todas viradas para mim, como olhos gigantes testemunhando minha fuga. Eu entrei no meio delas. O som das folhas secas batendo contra meu corpo parecia o som de mãos me agarrando. Eu ainda conseguia ouvir vozes, mesmo estando longe do aeroporto. Eu ouvia passos cada vez mais perto de mim. Corria até minhas pernas cederem. O silêncio daquele campo era pior que o barulho do aeroporto. Eu me agachei entre os talos verdes, tentando não respirar. Foi ali, cercado,
por aquele amarelo infinito que eu percebi. Eles não precisavam mais me perseguir. Eu já tinha feito o trabalho por eles. Talvez ninguém estivesse me seguindo, ou talvez estivessem. O problema é que naquele ponto já não fazia diferença. Eu não sabia mais em quem confiar, nem nas pessoas, nem nos lugares, nem nos meus próprios pensamentos. O sol começou a baixar e as sombras dos girassóis ficaram longas, como dedos se esticando para me tocar. Eu me encolhi contra a terra úmida, sentindo o cheiro de mofo e de raízes. Não ouvi mais vozes. O único som que ouvi foi o vento soprando entre as flores, sussurrando que eu nunca mais sairia vivo dali. Eu sou o Johan, e isso é o que eu não pude contar. Esta narrativa foi inspirada no desaparecimento de Lars Joachim Mittank, um alemão de 28 anos que desapareceu em 08 de julho de 2014, perto do aeroporto de Varna, na Bulgária. Mittank estava de férias no Resort Golden Sands, com amigos, quando se envolveu em uma briga em um bar sobre times de futebol. Ele sofreu um ferimento no ouvido que resultou em ruptura do tímpano e foi aconselhado a não voar por alguns dias. Seus amigos voltaram para a Alemanha conforme o planejado, enquanto Mittank ficou sozinho em um hotel próximo ao aeroporto. Durante os dias seguintes, Mittank começou a exibir comportamento cada vez mais paranoico. Ele ligou para sua mãe várias vezes, dizendo que estava sendo seguido e que pessoas queriam matá-lo. As câmeras de segurança do hotel o filmaram andando pelos corredores, olhando pelas janelas e se escondendo no elevador. Na manhã do dia que deveria voltar para casa, ele visitou o médico do aeroporto, mas durante a consulta entrou em pânico quando um trabalhador da construção entrou na sala. Mittank gritou: "Eu não quero morrer aqui! Preciso sair daqui!" e fugiu do consultório. As câmeras de segurança do aeroporto capturaram Mittank correndo pelo terminal, deixando para trás sua bagagem, passaporte, carteira e telefone celular. Ele escalou uma cerca de arame farpado e correu em direção a um campo de girassóis próximo. Apesar de buscas extensivas com cães farejadores e helicópteros, nenhum vestígio foi encontrado. Não há consenso sobre o que causou o comportamento de Mittank. O caso permanece sem solução e Mittank nunca foi encontrado. Se essa história mexeu com você de alguma forma, deixe seu like aqui no vídeo e se inscreva no canal. Aqui, toda semana, histórias que nunca puderam ser contadas.